Arca de Noé? Bom, os restos do barco estariam no Monte Ararat, na Turquia. A novidade foi anunciada por exploradores evangélicos e, olha, surpreendeu o mundo. O jornal britânico Mail Online destacou na manchete: encontramos a Arca de Noé numa missão ao Monte Nevado Ararat. Foram encontrados 7 grandes compartimentos de madeira cobertos por neve e restos vulcânicos datados de 2.800 anos antes de Cristo. Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal, Profeta Pastor Marconi Silva. Hoje você conhecerá toda a história da Arca de Noé e as recentes descobertas, então não percam tempo, nos abençoam. Inscreva-se no nosso canal e se gostar do vídeo deixe seu like. Agindo Deus, quem impedirá? Arca de Noé. A história e a profecia que se tornou realidade. Noé, um homem justo que andava com Deus, foi escolhido por ele para salvar a humanidade do dilúvio. Noé construiu a arca, onde ele, sua família e os animais encontraram refúgio durante o dilúvio. A Arca de Noé era uma embarcação muito grande, feita de madeira de cipreste e revestida com piche. A arca tinha 3 andares e capacidade para levar muita carga, servindo para salvar a família de Noé e todo tipo de animais. Devido à maldade dos homens, Deus decidiu destruir sua criação, mas havia um homem bom, que era temente a Deus, Noé. Por isso, Deus deu à humanidade uma chance de salvação, através da construção da arca pelas mãos de Noé. Tempo que Noé demorou para construir a arca. A Bíblia não diz quanto tempo Noé demorou para construir a arca, mas podemos ter uma noção com base nas informações fornecidas no livro de Gênesis, segundo o relato bíblico em Gênesis 6, 13, 22, Deus deu a Noé um prazo de 120 anos para completar sua obra antes que o dilúvio viesse sobre a terra. Noé, mencionado pela primeira vez em Gênesis 5, 32, já tinha 500 anos, quando ele finalmente entrou na arca. Sua idade era de 600 anos, esses detalhes sugerem que a construção da arca pode ter durado aproximadamente 100 anos. Animais que entraram na Arca de Noé e quantas pessoas? A Bíblia diz que pelo menos um casal de cada espécie de animal entrou na Arca de Noé, a regra geral. Era um macho e uma fêmea de cada espécie, para preservar a diversidade de vida na terra. Deus levou até Noé representantes de cada espécie animal que não conseguia viver na água. Deus também mandou levar mais representantes dos animais puros e das aves, porque esses animais eram usados como sacrifícios. Noé então levou 7 casais dos animais puros e das aves, mas apenas um casal de todos os outros animais. Além dos animais, 8 pessoas entraram na arca: Noé, sua esposa, seus 3 filhos e as esposas dos filhos. Tamanho da Arca de Noé. A arca precisava ser muito grande, porque iria levar muitos animais e muito alimento. Deus deu as medidas a Noé: 300 covados de comprimento, cerca de 135 metros, 50 covados de largura, cerca de 22 metros, 30 covados de altura, cerca de 13,5 metros. O côvado era uma medida antiga que era mais ou menos equivalente a 45 centímetros. Segundo Gênesis 6, 16, a Arca de Noé tinha 3 andares, um andar superior, um médio e um inferior. Deus mandou Noé construir a arca de madeira de cipreste e revesti-la de piche por dentro e por fora. Para ser impermeável, a arca tinha uma porta lateral e 3 andares, para albergar muitos animais de tamanhos diferentes. Gênesis 6, 14 e 16. Além de construir a arca, Noé teve de armazenar todo tipo de alimento para a viagem. Esse trabalho levou cerca de 100 anos. Quando chegou o dia do dilúvio, Deus enviou casais de todo tipo de animal para entrar na arca. Ao todo, 8 pessoas entraram na arca: Noé, sua esposa, seus 3 filhos e as esposas dos filhos.
Ninguém mais tentou entrar. Então, Deus fechou a porta da arca e o dilúvio começou. Gênesis 7:16. Quando as águas finalmente baixaram, Noé abriu a janela da arca e enviou algumas aves para explorar. Quando viu que era seguro, Noé retirou o teto da arca e todos saíram. Gênesis 8:13-16. Arca de Noé. As últimas informações. Ao longo dos séculos, muitas pessoas tentaram encontrar a Arca de Noé no Monte Arara ou em suas proximidades, mas sem sucesso. Algumas expedições relataram ter visto pedaços de madeira ou estruturas semelhantes a um barco na montanha, mas nenhuma evidência conclusiva foi apresentada. Além disso, muitos especialistas duvidam que a arca pudesse ter sobrevivido por tanto tempo às condições climáticas e geológicas da região. Uma das descobertas mais intrigantes sobre a possível localização da Arca de Noé foi feita em 1959, pelo capitão do exército turco Ilan Durupinar, que percebeu a formação do barco em fotografias aéreas da área pelos militares. A formação, chamada de Nave de Noé, Noah's Ark, fica a cerca de 30 quilômetros ao sul do Monte Arara e tem cerca de 150 metros de comprimento e 50 metros de largura. Durupinar e outros pesquisadores visitaram o local e encontraram anomalias magnéticas e estruturas internas que sugeriam que se tratava de uma construção antiga. Em 1978, após um terremoto na Turquia Oriental, um arqueólogo chamado Ron Uyat se dedicou ao estudo do local e afirmou ter encontrado restos de madeira petrificada, pregos metálicos e até mesmo uma âncora de pedra perto da nave de Noé. Uyat também disse ter feito testes de carbono 14 que datavam a madeira em cerca de 4.800 anos, o que coincidiria com a época do dilúvio bíblico. No entanto, Uyat nunca apresentou provas científicas para suas afirmações, sendo acusado de fraude por outros pesquisadores. Arca de Noé. A descoberta. A Arca de Noé, uma das famosas histórias bíblicas, teria sido descoberta. Segundo relatos, ele foi encontrado na Turquia, mas outro relato afirmou estar no Irã. A Arca de Noé encontrada no Monte Arara, na Turquia. Um grupo de exploradores, que se identificaram como cristãos evangélicos, afirmam ter descoberto os restos mortais da Arca de Noé enterrados sob neve e escombros vulcânicos no Monte Arara, na Turquia. No entanto, alguns arqueólogos e historiadores não estão levando a alegação mais recente de que a Arca de Noé foi descoberta tão a sério quanto eles, conforme a National Geographic. Paul Zimanski, especialista em Oriente Médio da Universidade Stony Brook, no estado de Nova York, disse que não tem conhecimento de nenhuma expedição que tenha procurado a arca e não tenha descoberto. A descoberta foi feita por exploradores turcos e chineses que trabalham com Noah's Ark Ministries International. Embora eles não saibam se a Arca de Noé, Yang Wingcheon, um cinegrafista que viajou com os exploradores, disse ao Daily Mail que eles tinham 99,9% de certeza de que era a arca popular. A equipe afirma que, em 2007 e 2008, 7 compartimentos de madeira consideráveis foram desenterrados perto do cume do Monte Arara, a 13,000 pés, 4,000 metros, em outubro de 2009, eles revisitaram o local com uma equipe de filmagem. Conforme a Bíblia, a Arca de Noé preservou Noé, sua família e pares de todas as espécies animais na terra durante um dilúvio divino que dizimou a maioria da humanidade. Muitos cristãos acreditam que a montanha na Turquia é o último lugar de descanso da arca. Menfai Yuen, membro da equipe do Noah's Ark Ministries International, afirmou que o edifício é dividido em muitas áreas. O prédio de madeira em que entraram teria sido o mesmo descrito em relatos antigos. Arca de Noé supostamente encontrada em Teherã.
Em 2006, um grupo de arqueólogos do Texas pensou que poderia ter descoberto as ruínas da Arca de Noé. Na Cordilheira de Elburz, no Irã, Arco Bonnema da Busca e Exploração Arqueológica Bíblica, BAS. O Instituto, um grupo arqueológico cristão dedicado à caça de relíquias bíblicas, disse que não poderia imaginar o que poderia ser se não fosse a arca, informou a ABC News. Antes de fazer a aparente descoberta, Bonnema e os outros membros do BAS Institute caminharam por 7 horas e subiram 13.000 pés nas terras altas a noroeste de Teherã. A gente se levantou para isso, aconchegado na beira de um morro. Meu coração está acelerado com o que descobrimos, disse Robert Cornuck, membro do Instituto BAS. Cornuck afirmou que, no início, não foi impressionante, eles não acreditavam que fosse a Arca de Noé. No entanto, quando se aproximaram, ficaram atônitos, ele teria uma aparência de madeira. As pessoas procuram a arca para demonstrar a existência de Deus ao longo da história, de acordo com Bruce Feiler, autor de Where God Was Born. Se pudermos demonstrar que a arca existiu, também podemos demonstrar que o relato é verdadeiro e, mais crucialmente, podemos demonstrar que Deus é real. Inscreva-se em nosso canal para acessar o conteúdo exclusivo. Deixe seu like para apoiar nosso trabalho e fique atualizado com nossos lançamentos. Sua inserção e interação são essenciais para a nossa comunidade. Compartilhe com amigos para ampliar nosso alcance e participar ativamente nos comentários. Agradecemos por fazer parte.